Olá, meus queridos, eu me chamo Lohane Dutra, faço parte do PET Física e estarei com vocês nessa jornada junto das aulas do Pré-Física. Bom, e hoje a gente vai começar o estudo da ondulatória, né? Essa parte que estuda as ondas. E essa onda não é nada mais, nada menos do que uma perturbação que vai se propagar aí através do espaço. Ela sempre vai transportar energia, mas ela nunca transporta matéria. E essa energia, ela não acompanha a propagação. Ela se propaga no meio, mas ela não acompanha o sentido de propagação. E da natureza das ondas, a gente classifica elas como ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas vão ser essas deformações que vão se propagar nos meios elásticos, certo? E esse fenômeno ocorre apenas em meios materiais. Então, pensou em onda mecânica, você pensa num meio material, porque ondas mecânicas apenas se propagam nos meios materiais. Elas necessitam dessas partículas para poder se propagar. Então, elas nunca vão se propagar no vácuo. Um exemplo que eu trouxe aqui é o som. Além disso, a propagação da onda mecânica através de um meio material envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial. Depende dos dois fatores fundamentais, inércia e elasticidade no meio, como já foi dito, né? Então, aqui trouxe o exemplo, né, do som, trouxe aqui bem bonitinho um alto-falante. É claro que, nesse caso aqui, eu trouxe como exemplo o alto-falante, porque ele converte, né, essa questão do esquema aqui elétrico em som, né? E é basicamente assim que ele funciona. As ondas eletromagnéticas, elas são ondas que têm dois campos, vamos dizer assim, né? Uma parte que é do campo elétrico e a outra parte que é do campo magnético. Ela meio que se autossustenta e ela consegue se propagar no vácuo. Ela não necessariamente depende de um meio material para que isso ocorra. Ela, inclusive, se propaga em alguns meios materiais, né? Mas ela também consegue fazer isso no vácuo. Então, ela meio que se autossustenta, que eu costumo dizer, né? Porque ela tem um campo elétrico e tem um campo magnético, né? E aí, outros exemplos, né, que eu trouxe aqui, então, ondas de rádio, ondas AM, ondas FM, ondas de TV, ondas luminosas, a própria luz no nosso dia a dia é um exemplo de onda eletromagnética, micro-ondas, raio-x, gama e por aí vai, beleza? E aí, uma outra classificação que nós temos para essas ondas são as longitudinais, transversais e mistas. Vamos lá. As longitudinais, a direção de propagação, o sentido de propagação dela vai ser o mesmo que o de vibração. Então, ela vai vibrar em um sentido e vai se propagar nesse mesmo sentido. Fica um pouco confuso a gente dizer assim somente na teoria, né? Porque essa aula inicial é uma aula bastante teórica, não tem muitos cálculos. Mas vamos tentar imaginar, sabe aquelas molinhas que a gente brincava na infância, que era bem maleávelzinha? Vamos imaginar uma mola dessa, né? E aí eu vou fazer uma pressãozinha nesse início dessa mola. O que vai acontecer? Essa pressão que eu fui, ela vai se propagar nesse sentido e a gente consegue ver esse sentido de propagação. Então, o que acontece numa onda longitudinal? O sentido dela de propagação é o mesmo de vibração. Então, elas vão vibrar ali as duas horizontalmente, que é diferente das transversais. A transversal, ela vai ter um sentido de propagação diferente do seu sentido de vibração. O sentido de vibração, o exemplo que eu trouxe aqui, é uma corda fixa aqui, né? Imagina que a gente dá aquele chicotezinho assim na corda, né? Então, ao fazer isso, a ondinha vai vir aqui e a gente consegue ver essa vibração, é mais visível para a gente numa corda. Então, esse sentido aqui de vibração é diferente do sentido de propagação e por isso ela acaba se classificando como transversal. No caso, trouxe um exemplo aqui de um gifzinho de uma onda transversal, né? Como eu disse, ela não carrega matéria, então eu trouxe aqui uma partícula para a gente ver, né, que ela vibra nesse sentido, mas o sentido de propagação dela continua, então ela continua se propagando e as moléculas, as partículas aqui vibram no sentido transversal a ela, beleza? E as ondas mistas, elas vão ser uma mistura dessas duas ondas, né?
tanto transversais quanto longitudinais. E aqui no desenho fica um pouco, não fica tão claro, né, para a gente poder enxergar, então eu trouxe também um gifzinho aqui para a gente entender. Um exemplo que eu trouxe são as próprias ondas do mar. Então, vamos fixar aqui o nosso olhar bem nessa moléculazinha aqui que está de amarelo. Olha o sentido que ela faz. Então, ela se propaga tanto de maneira longitudinal quanto de maneira transversal. E aí é claro que as ondas não carregam matéria, então ela fica nesse movimento de circulação aqui, nesse movimento circular aqui. Então, quem já tomou um caldo aí na praia sabe muito bem como é. Você vai e volta e não consegue sair. Basicamente, é uma característica dessas ondas mistas. E aí a gente também tem as ondas polarizadas, né? Falando agora um pouco dessa característica. A onda polarizada, vamos pensar assim, na onda eletromagnética, né? Porque a única onda que pode ser polarizada é a onda eletromagnética. O que acontece? Ela é uma onda transversal, né? Então, uma onda transversal, no caso, tem um sentido de propagação diferente do seu sentido de vibração. E aí o que acontece? Nesse caso, nesse exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe uma onda, é claro que está sendo demonstrado numa corda, né, para que fique mais didático o entendimento, mas não é dessa maneira assim que acontece, né? Mas vamos imaginar que ela está em vários sentidos de propagação, de perturbação, né? Várias direções, como diz aqui a legenda. E essas várias vibrações transversais que a gente está vendo em todas essas direções vão passar por essa plaquinha de madeira que está aqui, e o que vai sair ali é apenas a direção que eu quero. Então, eu defino. Então, se eu quero somente nessa direção, ela vai sair somente nessa direção. Ah, mas se eu quisesse aqui de maneira horizontal, sairia apenas de maneira horizontal. Ah, mas se fosse vertical, sairia apenas de maneira vertical. Então, uma onda polarizada é quando eu meio que coloco um filtro ali para que eu saia apenas aquele comprimento ali de onda que eu quero, da maneira que eu quero. Um exemplo que eu trouxe para vocês, que com certeza vocês já viram, aqueles óculos de 3D, e antigamente era mais fácil a gente enxergar quando ele era uma parte azul e uma parte vermelha. Então aquilo ali nada mais, nada menos do que são filtros polarizadores, né, para que a gente consiga ter aquela sensação ali do 3D, é basicamente isso que acontece. E aí vamos falar um pouquinho sobre as grandezas físicas associadas às ondas, né? Então a gente tem a amplitude, o período, a frequência e o comprimento de onda. Falando um pouquinho a respeito do período, ele vai ser quantos segundos essa onda leva para completar uma oscilação. E o que seria essa uma oscilação? Vamos fixar nesse ponto P aqui. E imagina, eu quero saber quando essa onda passar por esse ponto P aqui, ela vai descer tudo isso daqui, subir tudo isso daqui e voltar de novo para esse mesmo ponto. No caso, ela passando por aqui, né? Isso aqui é a onda que já passou. Então, quando a onda descer, subir e depois voltar a esse mesmo ponto aqui de equilíbrio, é quando o tempo, né, que ela levar para fazer isso é o que a gente chama de período. Então, a gente fixa um ponto e quando a onda ela passa, né, a gente sabe que ela tem um sentido de propagação. É como se esse ponto aqui fosse um pedaço de matéria, então ele não vai ser carregado, mas ele vai sentir essa oscilação. Esse tempo de desce, sobe, volta para o mesmo lugar, o tempo que leva para fazer isso, né, é o que a gente chama de período. E a frequência vai ser quantas oscilações dessa, de descer, subir e voltar para o mesmo ponto, eu consigo fazer em 1 segundo. Então, o período é o tempo que eu levo para fazer essa oscilação. A frequência são quantas oscilações eu consigo fazer no intervalo de 1 segundo. Às vezes pode ser muitas oscilações, às vezes poucas oscilações. E aí a gente tem uma relação direta com frequência e período. A gente fala que a frequência é o inverso do período, assim como o período é o inverso da frequência. Então, se você tem uma grandeza, você tem a outra. Então, uma sempre vai ser o inverso da outra, beleza? E aí, no caso, a gente também tem o comprimento de onda, né, que a gente fala, que a gente representa por esse lambda aqui. Então, o comprimento de onda, ele vai sair, temos duas possibilidades, né, ou dos pontos mais baixos, né, ou dos pontos mais altos. Esses pontos mais baixos a gente chama de vale. Então, aqui é o vale e o ponto mais alto a gente chama de crista. Então, o comprimento de onda, ou ele vai vir de uma crista até a outra, ou então de um vale até o outro. Ou então, ainda, vou até grifar aqui, ó, começando daquele ponto de equilíbrio e terminando no outro.
Pode ver que eu sempre vou ter uma crista inteira e um vale inteiro. Mesmo que eu pegue isso aqui como referência, eu vou ter aqui ó, um vale inteiro e metade de uma crista aqui e metade de uma crista aqui, que juntando, né, formam uma crista completa, que é o caso que está aqui, ó, nesse comprimento de onda aqui que ele marcou. As possibilidades, então, de uma crista até a outra, de um vale até o outro, ou então daquele pontinho de equilíbrio até o outro. E aí, a nossa amplitude vai ser esse tamanhozinho aqui, ó, desse eixo central aqui, né, que a gente está pegando como referência, até a crista ou vale. Então, quando a gente soma isso, né, a gente tem essa amplitude dessa onda aqui, e o mesmo tamanho vai ser caso eu pegue do vale até esse centro. É o mesmo tamanho da crista até o centro. Isso é a amplitude de onda. E aí, a gente consegue calcular a velocidade dessa propagação. Quando a gente fala em onda periódica, que ela não fica variando muito ali no seu período, nem na sua frequência. Então, a velocidade de propagação, ela vai ser, a gente pode lembrar, né, de como que a gente calcula a velocidade, né, que é distância por tempo. No caso, a distância que a gente vai percorrer aqui vai ser quem? Justamente o meu comprimento de onda. E o tempo, quem que a gente vai trabalhar, vai ser o período. Então, eu trouxe aqui já montadinho pra gente, então, basicamente, como que a gente calcula a velocidade? Distância por tempo. Só que quando a gente traz para as ondas, a gente fica com lambda dividido por período. E o lambda é essa distância que essa onda vai percorrer, é esse comprimento de onda que a gente precisa. E o período é o tempo, lembra que o período vai ser o tempo, quantos segundos eu vou demorar para fazer esse comprimento de onda todo, né? Essa distância toda. Só que aí quando a gente está expressando nossa interpretação, lembra que o período, ele é o inverso da frequência. Então, eu posso substituir. Quando eu coloco aquele como inverso, acaba que a frequência sobe multiplicando. E aí, a gente tem essa relaçãozinha aqui, que é o que a gente conhece na maioria dos livros didáticos, que a velocidade de propagação de uma onda vai ser igual ao lambda vezes a frequência. O lambda é essa letrinha grega aqui, tá? Que a gente chama, que é o comprimento de onda vezes a frequência. É assim na maioria dos casos. Se ele te der a frequência, você coloca a frequência aqui. Caso ele não te dê, calcula o período, faz o inverso, que você vai ter a sua frequência. Beleza? Essa equaçãozinha aqui é muito tranquila, então provavelmente ele vai acabar te dando em alguma questão, em algum gráfico. Você só te retira os dados, multiplica, que você vai ter a velocidade de propagação da sua onda. Beleza? Vou finalizar por aqui essa aula, vamos ter uma parte 2 para a gente se aprofundar, mas de início é só isso, uma aula bem teórica mesmo, para a gente começar nesse assunto. Até a próxima!